Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da nossa aula sobre John Rawls. Como nós já adiantamos um pouco das nossas discussões sobre a chamada teoria contratualista do próprio John Rawls e algumas interlocuções que ele faz em relação a outras teorias políticas, especialmente o utilitarismo, eu faço aqui uma rápida menção a um outro autor a uma outra linha que ele trabalha também, que seria o próprio perfeccionismo, não é? E ele trabalha isso discutindo, perdão, com Nietzsche, alguns pontos, exatamente para tentar demonstrar um pouco como essas correntes não conseguiriam oferecer os princípios de justiça mais adequados para a sociedade, tal como os que John Rawls espera oferecer a partir da sua teoria do contrato social renovada a partir da posição original, do que ele convencionou chamar a posição original, não é? Então, se a gente pegasse aqui, e eu faço menção rapidamente, não é? Em relação aos críticos, nós teríamos uma crítica em relação ao intuicionismo, que ele vai defender posteriormente na obra Liberalismo Político, em algumas lectures da década de 80 que ele escreve sobre o tema, vai defender uma tese construtivista. Segundo ponto, uma tese antiperfeccionista, ou seja, contra o princípio da perfeição. E ele vai citar aqui modelos da excelência, né, atrelados, por exemplo, à ética grega, ou mesmo à visão nietzschiana. E, por fim, o próprio utilitarismo clássico, a partir da sua ideia de benevolência e imparcialidade. Bom, não é o nosso grande objetivo da disciplina aqui explorar essas conexões. Felizmente, por questão de tempo, nós não poderemos fazer isso. Mas eu gostaria de retomar com vocês grande parte do que a gente já viu da teoria dele, especialmente os chamados dois princípios de justiça, tentando compreender de um modo um pouco mais aprofundado a partir da própria obra dele o que ele quer, o que ele pretende fazer a partir desses dois princípios de justiça. Bom, como eu disse para vocês, a nossa obra que segue a nossa discussão é a obra Uma Teoria da Justiça do Rawls, escrita em 1971. Ela é uma obra longa, não é? Em que ele discute grandes pontos de uma forma ampla, mas também aprofundada em termos da sua própria teoria, não é? E ele divide a sua obra em três partes que eu coloco, né? A primeira parte é a teoria propriamente dita, a segunda parte são as próprias instituições, ele vai falar aqui sobre as noções de constituição, a ideia de dever e obrigação dentro de um Estado político, e, por fim, a noção de fins estabelecidos a partir dessa noção de um modelo político, democracia liberal, igualitarista, traçando algumas noções, como ele coloca aqui, não é a necessidade de uma teoria de bem, a definição de bem para planos de vida, o contraste entre o justo e o bom, e por aí vai, né? Algumas noções associadas a isso. Antes de nós tratarmos diretamente dos dois princípios de justiça, eu gostaria rapidamente, então, de retomar a própria obra do John Rawls para a gente tentar entender um pouco essa teoria de um ponto de vista um pouco mais amplo, ou seja, enquanto teoria política, moral política propriamente dita. Vejam, quando a gente trata de modelos políticos, morais, teorias da justificação, no caso de John Rawls, é muito fácil percebermos que ele possui uma teoria que ele chama, muitos acusaram isso inclusive de ser um tipo de utopia, que depois ele chama de utopia realista. Por quê? Porque é uma visão idealizada de uma sociedade e nós deveríamos imaginar que a nossa sociedade deveria chegar no máximo possível próximo desse modelo de sociedade. Então, se nós pegarmos essa ideia, ela nem de longe é uma novidade dentro do cenário filosófico, basta a gente pegar a própria obra A República Platônica. Se nós pegamos a República de Platão, nós temos basicamente um modelo de uma sociedade idealizada, onde tudo funcionaria, digamos, de forma harmônica, não é? Em termos de justiça, ou seja, nós teríamos uma noção de harmonia baseada numa concepção de justiça que o próprio Platão elabora, desenvolve com base numa noção perfeccionista, e essa obra A República seria uma espécie de
padrão ou parâmetro a partir do qual nós poderíamos perceber a nossa sociedade real e tentar aproximá-la da melhor forma possível a esse modelo idealizado. E aí você vê lá Platão falando sobre uma teoria das almas, uma teoria da alma, não é? As divisões da alma. Em relação a essa divisão da alma, você também teria a sua parte ou o seu lugar dentro dessa estrutura dessa república. Então essa noção é uma noção idealizada de como nós gostaríamos que fosse. Se vocês pegarem a obra do Thomas Moros, por exemplo, chamada Utopia, você vai imaginar, como o próprio termo posteriormente sugere, não é? É exatamente a ideia de um modelo de sociedade perfeita que nós tendemos a observar. Santo Agostinho, com a ideia de cidade dos homens comparada à cidade de Deus, essa ideia de tentar imaginar um modelo perfeito, e nós tentamos, da melhor forma possível, fazer com que a nossa sociedade se aproxime dessa sociedade idealizada. Por quê? Quanto mais próximo da sociedade idealizada, mais justa ela seria, porque essa sociedade idealizada seria uma sociedade perfeita e justa, e tudo que nós devemos perseguir seria esse modelo de justiça. No caso da obra Uma Teoria da Justiça, isso obviamente segue essa mesma linha de pensamento, porém com um certo adendo, digamos assim, em relação a essa questão. Por quê? Porque John Rawls divide a sua obra em duas partes. De um lado ele chama a teoria ideal, de outro lado a teoria não ideal da sua obra. A teoria ideal da sua obra são exatamente dois pontos centrais. Primeiro, a noção de posição original, que nós já discutimos exatamente como modelo contratual da construção de um modelo de sociedade perfeita a partir de dois princípios de justiça. Então, esse seria um ponto de uma teoria ideal. E a outra ideia, não é a outra noção idealizada, ou concepção idealizada que Rawls estabelece, a concepção de sociedade bem ordenada. Essa visão de posição original e sociedade bem ordenada constituiriam essa visão de uma teoria idealizada. Por quê? Tanto a posição original e os dois princípios da justiça dela oriundos, quanto a sociedade bem ordenada, são idealizações de sociedade ou sociedades como nós gostaríamos que fossem. Do outro lado, nós temos o que o Rawls chama do nós, que é o quê? O nós é exatamente a nossa sociedade real. Eu e você, dentro de uma sociedade real, que é uma teoria não ideal exatamente por isso, não é? Porque é uma sociedade real, que precisa de alguma forma se associar, digamos assim, ou se atrelar de alguma maneira a essa visão idealizada da posição original e seus dois princípios. Por isso que, como a gente bem leu na aula passada, não é? A primeira grande ponto do contratualismo é elevar exatamente ao mais alto grau de abstração essa forma de contrato social e de teoria idealizada. Ou seja, para isso nós precisaríamos imaginar termos equitativos, ou seja, princípios de justiça, que permitiriam que todos cooperem dentro dessa sociedade bem ordenada, não é? A partir desses princípios de justiça funcionando a partir da chamada estrutura básica da sociedade. Vejam, se a gente fica então com essa tríade, posição original, sociedade bem ordenada e nós, eu, não é a concepção real de sociedade, o que a gente fez na primeira parte, não é? Ou o que a primeira parte da teoria do Rawls pretende oferecer é uma ideia de justificação dos princípios da justiça. Então é nessa parte que a gente vai ficar. E como eu li para vocês, nós temos três partes dentro da grande obra do Rawls. Primeiro, a própria teoria, que é a ideia de justificação. A segunda parte, em termos de instituições, porque Rawls, ao fim e ao cabo, vai defender uma noção de democracia constitucional, ou seja, um pano de fundo para a aplicação da sua teoria é exatamente essa tese de um modelo de uma sociedade moderna, liberal, de democracia constitucional. E, por fim, preservando ou tentando perceber a noção de estabilidade, ou seja, todas as sociedades liberais ou todas as sociedades que querem se manter de um ponto de vista da justiça, preservar a sua noção de justiça, precisam ser sociedades estáveis, ou seja, nós precisamos ter a ideia de que os valores sociais que nós pregamos
que os valores estabelecidos na posição original sejam equivalentes, não é? Ou de alguma forma possam se coadunar com os valores sociais reais. Essas três partes da teoria do Rawls explicam exatamente o grande conflito que nós temos dentro das teorias morais contemporâneas, ou que atravessaram os tempos, que é exatamente o quê? Como que a gente faz para atrelar uma teoria ideal ou um modelo de sociedade idealizada com um modelo de sociedade real? E essa preocupação do Rawls perpassa exatamente por isso, porque essa teoria da justiça que o Rawls propõe é tentar dizer que nós possuímos concepções de bem dentro da nossa sociedade e que essas concepções de bem estariam de alguma forma minimamente caracterizadas e atreladas a esses princípios de justiça. Então, essa relação entre teoria ideal e teoria não ideal seria possível se nós concebêssemos dessa forma. Bom, dito isso, um ponto extremamente interessante que a gente deve observar, não é? É exatamente que os dois princípios de justiça, originados a partir da posição original, eles têm um papel fundamental dentro dessa ideia, digamos assim, de sociedade bem ordenada. Eu gostaria de ler para vocês agora os dois princípios de justiça para a gente tentar entender e discutir um pouco mais o que Rawls está querendo dizer com essa ideia. No parágrafo 11, na página 73, Rawls vai ter sob o tópico dois princípios da justiça, os dois princípios, a formulação desses dois princípios que ele acredita que seriam o resultado dessa posição original. Não esqueça, a posição original são partes razoáveis, interessadas, dentro de uma posição original, ou seja, um estado de escolha, um dispositivo heurístico, não é? Um dispositivo procedimental. Tais partes escolheriam determinados princípios de justiça para regrar a nossa sociedade, sobre a premissa da imparcialidade dada pela noção de véu de ignorância. Então, se isso acontecesse, segundo Rawls, nós teríamos então dois princípios de justiça que nós deveríamos aplicar à estrutura básica da sociedade. Ou seja, esses seriam, na verdade, os grandes princípios sobre aquilo que é correto e que nós consideraríamos como sendo elementos centrais a partir de onde toda a sociedade liberal, constitucional e democrática deveria partir. O primeiro princípio é esse. Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdade para as outras pessoas. Bom, vamos por partes aqui, não é? Veja que Rawls coloca: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais. Quando a gente fala aqui em iguais liberdades fundamentais, Rawls, como um bom liberal que é, não é? Parte da premissa que algumas liberdades são fundamentais e, dada a premissa da igualdade, ou seja, todos nós partilhamos da mesma condição, todas essas liberdades deveriam ser garantidas a todos os indivíduos. E ele diz aqui, ó, que seja compatível com um sistema similar de liberdade para as outras pessoas. Por quê? Porque não se trata apenas de nós imaginarmos um sistema de liberdade sobre quem pode ou não pode realizar determinadas ações, desconsiderando os demais indivíduos dentro dessa sociedade. Por que isso é importante? Porque se nós imaginarmos que o Rawls tem uma preocupação com essa noção de igualdade também, não é difícil perceber que os princípios da justiça, especialmente esse primeiro princípio da igual liberdade, pressupõem necessariamente uma ideia de cooperação. Por quê? Porque não se tratam de liberdades que apenas um ou outros indivíduos irão usufruir dentro desse modelo social, mas exatamente o contrário, trata-se de um modelo de sociedade cujas liberdades iguais estão garantidas a todos os cidadãos, desde a sua base. Afinal de contas,
os princípios de justiça, como ele mesmo coloca, são aplicados desde a estrutura básica da sociedade, pois é a partir dela que nós podemos ver os melhores resultados. Segundo, o segundo princípio diz o seguinte: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefícios de todos, como que estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis de todos. Esse é um ponto extremamente interessante, porque nesse ponto, Rawls deixa de ser um igualitarista forte, se nós quisermos imaginar assim, ou um defensor de um modelo socialista. Obviamente, Rawls não é um socialista, mas ele é um autor preocupado em dizer que nós temos direito a algumas liberdades, não é? De um ponto de vista da igualdade, todos estamos na mesma condição de ter direitos a liberdades. Porém, ele diz o seguinte: desigualdades sociais e econômicas vão existir dentro desse modelo social. Isso é uma espécie de reconhecimento ad hoc que ele faz, não é? Um reconhecimento primário de que inevitavelmente existirão desigualdades sociais e econômicas. Ele diz, pois bem, considerando-se que tais desigualdades sociais e econômicas irão existir dentro da sociedade, nós precisamos regrar exatamente o quê? Dizer qual é o limite dessa desigualdade social e econômica permissível. E aí ele disse assim, primeiro, que se possa esperar que tais desigualdades sociais e econômicas estabeleçam, ou que elas se estabeleçam em benefícios de todos. O que isso basicamente quer dizer? Que, obviamente, nós não teremos, como se trata de um sistema liberal que endossa um modelo capitalista também, inevitavelmente nós teremos ricos e pobres. Mas há que se imaginar, não é, que essa possível desigualdade ainda assim gera um benefício social, que seja, imagine da seguinte forma: nós temos pessoas extremamente ricas nos Estados Unidos, que é o contexto no qual Rawls escreve, e essas pessoas vão ter, por exemplo, Bill Gates pagar altas taxações sobre a própria fortuna, não é? Sobre altos impostos, exatamente por quê? Porque o Rawls reconhece o seguinte: essas desigualdades sociais e econômicas, elas precisam ser admitidas. Bill Gates possui o mérito de estar onde está, não é? Mas esse tipo de mérito não é um mérito que exclui ou elimina qualquer possibilidade de imaginarmos que outros indivíduos também não devem se beneficiar do sucesso dessa pessoa. Por quê? Ao fim e ao cabo, se nós tratamos de um sistema cooperativo, evidentemente que o sucesso de indivíduo A ou B dentro dessa sociedade depende do modo como essa sociedade se move e coopera. Então, se todos cooperam dentro desse sistema, e isso favorece, eu cito aqui um exemplo, Bill Gates, não é? Favorece que Bill Gates se torne alguém extremamente rico, de um ponto de vista social e econômico, é de se imaginar, segundo Rawls, que haja algum tipo de contrapartida ou benefício resultante dessa distinção de desigualdade social e econômica. Então, esse é um ponto relevante, porque Rawls vai falar nisso em termos de um princípio da diferença. Ele diz, o princípio da diferença é uma tentativa de nós imaginarmos que nem sempre nós vamos conseguir na sociedade real equilibrar as diferenças sociais e econômicas que nós temos. Se nós não conseguimos lidar com esse tipo de composição social, não é? Que esses estratos sociais distintos possuem as suas diferenças, nós não teremos um modelo justo da maneira como Rawls pressupõe. Então, embora ele reconheça um sistema de liberdades iguais fundamentais, ele reconhece também uma espécie de papel social dessa relação entre os estratos sociais, entre as camadas sociais, exatamente nesse sentido, que haja algum tipo de benefício para todos os envolvidos quando desigualdades sociais e econômicas se fizerem presentes. E segundo ponto, ele diz o seguinte, não é? E benefícios de todos como, não é? Essas
diferenças ou desigualdades sociais e econômicas, que elas também estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos. Isso é um ponto fundamental porque Rawls entende e Rawls passa ou compreende exatamente o contexto norte-americano, aonde a gente vem basicamente de um modelo jurídico que autorizava o chamado separate but equal, não é? Separados porém iguais, que é basicamente a distinção entre o que os americanos chamaram entre os brancos e os coloridos. Essa era a terminologia, ou seja, basicamente entre brancos e negros. Por muito tempo dentro dos Estados Unidos, essa espécie de apartheid funcionou de uma forma legitimada e considerada por muitos justos. Por isso que o termo era separados, porém iguais, não é? Então essa ideia do separate but equals é exatamente a ideia que Rawls quer desmistificar dentro desse modelo de sociedade. Por quê? Porque ele diz assim, que todos os cargos e posições públicas estejam acessíveis a todos e não apenas a um grupo restrito de indivíduos que, dada a sua condição social, econômica e mesmo racial ou sexual, sexista, não é? Se você é homem, branco, heterossexual, você teria algum tipo de benefício em relação a outras pessoas para acessar esses cargos. Rawls vai dizer, isso não é, obviamente, justo. Então, quando eu falo aqui, ou quando Rawls fala, não é, vinculados a cargos e posições acessíveis a todos, é que todos possam concorrer de maneira justa a tais cargos. E esse tipo de benefício, não é, que nós poderíamos esperar, ele é resultado exatamente do que o Rawls chama dos dois princípios de justiça. Essa é uma questão fundamental se a gente quiser imaginar essa distinção. Eu gostaria de ler aqui rapidamente uma passagem do professor Denis Silveira, da obra Lições sobre Ética, página 85, em que ele vai falar exatamente, retomar um pouco desses dois princípios para tentar esclarecer um pouco mais. Analisando o curso do pensamento democrático, verifica-se que não há concordância a respeito da organização das instituições básicas de uma democracia para assegurar a equidade de cooperação entre indivíduos livres e iguais. Essa discordância pode ser exemplificada por duas teorias associadas ao pensamento democrático. Uma das tradições seria aquela ligada ao pensamento de Locke, que é chamada também de liberdade dos modernos, que dá um destaque maior à liberdade de pensamento e consciência, certos direitos básicos da pessoa e da propriedade e o próprio império da lei. A outra tradição para discutir o próprio cenário democrático estaria ligada ao pensamento de Rousseau, conhecido também como Liberdade dos Antigos. Há um texto do Constant, não é? Intitulado Sobre a Liberdade dos Modernos comparada dos Antigos, que é exatamente essa, trata desse ponto, não é? Essa tradição da liberdade dos antigos associada a Rousseau destaca que as liberdades iguais, políticas iguais, destaca as liberdades políticas iguais e os valores da vida pública. Então, nesse ponto, a gente tem uma espécie de dissonância aqui entre dois modelos sobre aquilo que nós consideramos como sendo liberdades básicas para os indivíduos. De um lado, as liberdades dos modernos, como o próprio professor Denis associa aqui a Locke, não é? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, consciência, etc. E, de outro lado, a liberdade dos antigos associada a Rousseau, que se trata exatamente, não é, de liberdades políticas iguais e valores de vida pública. Esse tipo de conexão é o que o Rawls tenta fazer a partir desses dois princípios de justiça, não é? Vejam só, então nós teríamos com isso dois pontos centrais, não é? A justiça como equidade quer servir de árbitro entre essas duas tradições, propondo o seguinte: dois princípios de justiça que a gente leu para orientar a forma que as instituições básicas irão realizar os valores da liberdade e igualdade. Porque esse parece ser o grande problema sobre as estruturas básicas de todas as sociedades, como equacionar liberdade e igualdade. E segundo, a especificação de por que os dois princípios elaborados por Rawls, não é?
são mais adequados a uma sociedade democrática dos cidadãos livres e iguais. Exatamente por isso. Porque ele precisa explicar por que a teoria dele é melhor do que outras teorias que nós temos, digamos assim, no mercado das teorias possíveis. Um último parágrafo aqui, então, para a gente conseguir compreender isso. Os princípios devem regular as instituições sociais, esses dois princípios, destacando o valor das garantias institucionais. Lembre-se que Rawls defende uma democracia constitucional, conferindo uma prioridade lexicográfica do primeiro princípio sobre o segundo, comentando sobre o significado e a aplicação dos princípios de justiça, em primeiro lugar. Rawls entende os princípios de justiça como a manifestação do conteúdo de uma concepção liberal de justiça, explicada a partir de três conceitos fundamentais. Primeiro, nós temos a especificação de certos direitos, liberdades e oportunidades básicas, a atribuição de uma prioridade especial a esses direitos, afinal de contas, são direitos, liberdades e oportunidades básicas com base em essa visão de igualdade, a atribuição de uma prioridade especial a tais direitos e medidas que garantam a todos os cidadãos os meios adequados para que suas liberdades e oportunidades sejam efetivamente postas em práticas. Por fim, tais princípios expressam uma forma igualitária de liberalismo, em função de três características. E veja, por isso que Rawls é um liberal igualitarista, porque, apesar de defender essa noção de liberdades iguais, ele tem três pontos que são fundamentais. Rawls quer a garantia do valor equitativo das liberdades políticas, ou seja, não é uma garantia meramente formal, ela precisa ser a garantia aplicada a partir da Constituição, por isso a defesa de um modelo de democracia constitucional. Segundo, uma ideia de igualdade equitativa, não é? Ou seja, também não é puramente formal, porque essa igualdade equitativa vai balancear, digamos assim, as diferenças dentro da sociedade. E, por fim, que o princípio da diferença, segundo o qual as desigualdades sociais e econômicas devem resultar... Perdão, leio de novo. O princípio da diferença também deve ser defendido, segundo o qual as desigualdades sociais e econômicas devem resultar em um maior benefício para os mais desfavorecidos da sociedade. Então, veja, com essa ideia posta, não é? Nós conseguimos compreender, então, claramente que Rawls parte de uma tradição liberal democrática, entende as outras concepções liberais de justiça como sendo válidas, mas reconhece a necessidade de oferecer, ou ele tenta oferecer, também uma concepção de justiça, que ele vai chamar justiça como equidade, ou just as fairness, justiça como jogo limpo, que propõe basicamente o quê? Dois princípios de justiça que seriam aplicados em estrutura básica da sociedade e que, quando assim utilizados, não é, permitiriam, nesse contexto de justiça, que a virtude soberana baseada nessa concepção de justiça garanta a todos os indivíduos e todos os cidadãos certas liberdades fundamentais a partir das quais eles poderiam desenvolver as suas concepções de bem. E é por isso que Rawls diz aqui, não é? Está na página 5 de Teoria da Justiça. Os princípios da justiça são um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e dos encargos da cooperação social. Então, o porquê dos princípios da justiça é porque eles são um modo mais adequado de atribuir direitos e deveres a todos os indivíduos. Qual seria, então, o objeto principal da estrutura básica objeto principal dessa justiça? O objeto principal dessa justiça é a estrutura básica da sociedade. Ou seja, abre aspas, são as instituições mais importantes que definem os direitos e deveres das pessoas. E aí você diz, mas por que nós deveríamos aplicar tais princípios a essa estrutura? Ao que Rawls responderia,
porque as suas consequências são profundas e estão presentes desde o início, quando aplicadas a essa estrutura básica da sociedade. Leio na página 11 de Uma Teoria da Justiça, quando Rawls diz: a concepção de justiça social oferece, em primeiro lugar, um padrão por meio do qual se devam avaliar os aspectos distributivos da estrutura básica da sociedade. Com isso, nós temos, então, que a ideia central da obra Uma Teoria da Justiça é elevar a um nível mais alto de abstração a conhecida teoria do contrato social a partir de Locke, Rousseau e Kant. Não é? Essa é a ideia do que Rawls tem. Então, isso é importante que fique claro, porque quando a gente imagina quem escolhe dentro da posição original, Rawls não quer demonstrar basicamente que ele está formulando uma nova sociedade. Não é essa a intenção dele. A intenção básica dele é demonstrar que os princípios a partir dos quais nós podemos mensurar direitos e deveres poderiam ser escolhidos a partir dessa chamada posição original, cujo resultado, como nós vimos, são esses dois princípios fundamentais, que basicamente parte de duas premissas, não é? Nós teríamos uma igualdade na atribuição dos direitos fundamentais, ou seja, se todos têm liberdade, existiria uma igualdade na atribuição de tais direitos e deveres. E segundo, se existirem desigualdades, elas só serão admitidas quando se oferecerem algum tipo de vantagem para todos, especialmente para os menos favorecidos. Essa é a base equitativa a partir de onde nós teríamos, digamos assim, estabelecidas, não é, as bases de um modelo de justiça social tal qual Rawls propõe. Por isso, a posição original, em termos de justificação, abre aspas, seria o status quo inicial apropriado para garantir que acordos nela alcançados sejam considerados equitativos. Logo, nós veremos que Rawls está propondo uma teoria da justiça cuja ideia é verificar quais princípios nós racionalmente aceitaríamos como sendo os mais adequados para essa sociedade. Pois bem, isso foi um pequeno recorte da obra, da grande obra de John Rawls, mas eu espero que nós tenhamos obtido sucesso no nosso rápido esclarecimento. Retomo aqui para vocês. Nós tratamos basicamente do capítulo 1 e 2 de uma obra extremamente complexa e que é considerada, sem dúvida alguma, uma das maiores obras de filosofia política da segunda metade do século passado, se não a maior obra. E o resultado inevitável, não é? É que essa teoria trouxe muitos desdobramentos contemporaneamente para outras teorias que vieram posteriormente. Se vocês já leram alguma coisa sobre Amartya Sen, vocês vão encontrar algumas discussões relacionadas a John Rawls com Amartya Sen, que é um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas trata também de um modelo de justiça. Liberdade com Desenvolvimento, a ideia de justiça são obras que ele faz algum tipo de conexão com as obras do Rawls, não é? Se você pega também Philippe Petit, você pega Philippe Van Parijs, que trabalha algumas questões sobre mínimo social existencial, todas essas obras estariam de alguma forma associadas à teoria que o Rawls desenvolve. Habermas, embora nem de longe seja um liberal, mas um devedor da escola crítica, não é? Vem da escola de Frankfurt, também tem as suas relações diretas com Rawls em relação a alguns temas tais como sobre a razão pública. Mas se nós quisermos entender esses desdobramentos da teoria do próprio Rawls, é importante que a gente entenda, antes de tudo, e esse foi o propósito da nossa disciplina, da nossa aula, esclarecer as bases a partir de onde Rawls senta, digamos assim, não é? A partir de onde Rawls desenvolve a sua teoria. Não é? Rawls senta suas bases dentro dessa tradição democrática, tendo como pano de fundo uma sociedade liberal democrática. Então, isso eu acho que é extremamente relevante se nós quisermos compreender o contexto a partir do qual a obra foi
construída. Então, para a gente resumir aqui, a gente leu a primeira parte, capítulo 1, intitulado Justiça como Equidade, e a gente viu o papel da justiça, o objeto e a ideia central da justiça, o que é a posição original, não é? Se vocês seguirem ali nas discussões, vocês também podem discutir o utilitarismo clássico, o perfeccionismo e o intuicionismo. E no capítulo 2, a gente viu a própria definição dos princípios de justiça como sendo um modelo de justiça que deve ser aplicado a partir da estrutura básica da sociedade. Bom, gente, eu espero que a gente tenha conseguido desenvolver, mesmo que minimamente, essas ideias gerais. Seguimos em frente. Até a próxima aula. Então. Tchau, tchau.